Boa noite. Hoje estamos em festa então, né? Tá bom. Então essa palestra que seja o meu presente para o aniversariante. Bom, eu vou começar o nosso bate-papo de hoje contando uma historinha que eu não sei até que ponto ela aconteceu de fato, mas o fato é que ela nos traz algumas reflexões que eu considero bem interessantes. Conta-se que numa certa reunião mediúnica havia um componente, uma senhora, que com muita frequência ela reclamava dos seus companheiros de grupo, uns porque não demonstravam o devido comprometimento com as reuniões, outros, na percepção dela, não tinham compromisso com o horário, chegavam atrasados, outros não se dedicavam aos estudos conforme era orientado pelo dirigente do grupo, e isso deixava aquela senhora irritada com o comportamento dos colegas que compunham aquele grupo mediúnico. E ela ia ao dirigente, pedia que ele fosse mais enérgico com os colegas de grupo, e ele dizia: mas minha irmã, o que eu posso fazer? Somos todos voluntários. A consciência é quem deve conduzir cada um no seu trabalho. A minha função de dirigente é de um mero organizador das atividades. Eu não tenho como obrigar ninguém a agir desse ou daquele jeito. Mas a senhora continuava insatisfeita. E aí ela teve uma ideia: eu vou criar um grupo onde eu serei a dirigente, e aí as coisas vão acontecer do meu jeito. Mas, como boa espírita, entre aspas, ela resolveu antes consultar o mentor do grupo onde ela já participava. E na próxima reunião mediúnica, ela evocou a presença do mentor, ele se fez presente, e ela comentou com ele a sua ideia de formar um novo grupo mediúnico. E o mentor lhe disse: excelente ideia, minha irmã, excelente, parabéns pela sua iniciativa. E ela disse: eu serei a dirigente desse grupo. E ela disse, e o mentor disse: muito bom, Deus estará contigo nessa nova atividade. E ela continuou descrevendo as suas ideias para o novo grupo. E ela disse: mentor, nesse grupo que eu vou criar e que eu vou dirigir, eu só vou admitir pessoas completamente comprometidas com a responsabilidade do grupo, pessoas comprometidas com o seu autoaperfeiçoamento. Só vou aceitar no meu grupo pessoas comprometidas com o cumprimento de horários, com as orientações para o estudo, pessoas que efetivamente se esforcem para se melhorar a cada dia. E foi descrevendo as muitas exigências que ela faria para aqueles que desejassem participar do seu grupo mediúnico. E a todas elas, ela recebia um muito bem, minha irmã. E o mentor asseverando: excelente. E quando ela expôs todas as suas pretensões, ela disse para o mentor: meu irmão, já que eu tenho o seu acordo para todas as minhas ideias, eu gostaria de lhe fazer um convite. Quero convidá-lo para ser o mentor do meu grupo. E aí o mentor pensou um pouco e disse: minha irmã, me desculpe, mas eu
tenho que declinar do convite. Eu não posso ser o mentor desse grupo. E ela pensou, mas o senhor anda tão atarefado assim que não pode assumir mais a mentoria de um grupo? E o mentor disse, não, não é isso. É que para esse grupo que você vai montar, com as exigências que você vai fazer, eu só conheço um capaz de ser o mentor do seu grupo. E ela ainda parou e pensou e disse, mas terei que chamar então o Bezerra de Menezes? Eu terei que convidar o Eurípides Barçanufo para ser o mentor desse grupo? E ele disse, não. Para o seu grupo, só Jesus é que tem condições de ser o mentor. O que é que essa história nos diz? Somos seres imperfeitos. Querer exigir a perfeição do outro é comprometer a execução da tarefa. Trabalhar com irmãos desorientados, imperfeitos, desarmônicos, é o papel de todo aquele que aceita a missão de conduzir almas. Esta ou essas são as muitas experiências que o nosso amigo Joaquim, como fundador e responsável por esta casa, tem de passar todos esses anos que a casa existe. E assim também é o papel de todo aquele que assume uma tarefa de auxiliar irmãos sofredores. Eu pensei em trazer essa história para que nós tenhamos um mínimo de consciência da responsabilidade que recai sobre os nossos irmãos dirigentes. Hoje, especificamente me referindo ao nosso amigo Joaquim, como fundador e dirigente desta casa. Para quem chega e vê uma casa bonita, uma casa bem cuidada, frequentadores, e a gente pode pensar, não deve ser difícil. Não deve ser difícil fundar e manter uma casa como esta. Se a casa está sempre bem arrumada, bem organizada, é porque o Joaquim certamente tem condições de fazer tudo isso e deve fazer sem muito esforço. Aqui eu quero chamar a atenção de todos para a necessidade de nos unirmos, de colaborarmos o mais que pudermos com aqueles irmãos, aquelas irmãs que assumem a responsabilidade de nos oferecer um ambiente como este. Porque este ambiente, ele não surgiu assim. Eu não conheci, não acompanhei os primórdios dessa casa, mas eu acredito que no início ele não tinha cerâmica no piso. Deveria ser terra batida. Não tinha um ar-condicionado para nos manter confortáveis nos dias e nas noites de calor. Certamente muita gente derramou suor, e outros suor e lágrimas, para que hoje nós possamos ter uma casa estruturada como esta. E sabem onde foi que esta casa surgiu? Não foi aqui, no Novo Gama. Esta casa surgiu antes mesmo do Joaquim reencarnar. Desde lá que ele, juntamente com o seu anjo protetor, a sua esposa, a Luciana, desde lá que eles vêm trabalhando a proposta, a idealização, para que pudessem chegar aqui
e fazerem a realização de um projeto que com certeza antecede uma centena de anos. E muitas vezes nós pensamos assim: e o que é que eu tenho a ver com isso? Se você está aqui, meu amigo, se você está aqui, minha amiga, alguma coisa muito importante você tem a ver com este projeto, com essa ideia. Permita-me contar um caso para vocês. Como vocês já sabem, eu sou lá do Nordeste, sou paraibano. Aos 18 anos de idade, eu fui para Recife, quando ingressei na Força Aérea. Aos 20 anos de idade, quando eu, como soldado, recém-ingresso à Força, trabalhava num arquivo, um sargento, que era o meu chefe, me cutucou com o pé. Eu olhei para cima e ele perguntou assim: você gosta de ler, soldado? E eu disse: gosto, sargento. Ele disse: então leia esse livro. Era o livro Memórias do Padre Germano, um livro psicografado. Eu li aquele livro e aquilo despertou em mim um monte de coisas, porque à medida que eu ia lendo aquele livro, eu percebia que eu já sabia aquilo, eu só não sabia que sabia. E a partir dali eu não parei mais de ler. Em pouco tempo eu estava frequentando uma casa espírita, em pouco tempo eu estava fazendo campanha do quilo, e assim foi durante 20 anos, enquanto eu morei em Recife. Em 2002, um colega que havia trabalhado comigo foi transferido para Brasília e me ligou, convidando para vir para Brasília. E eu declinei do convite. Eu falei: o que é que eu vou fazer em Brasília? Meu lugar é aqui em Recife. No ano seguinte, outro colega me ligou: vem para Brasília. E naquele ano foram 3. Vem para Brasília, vem para Brasília. Eu digo: o que é que eu vou fazer em Brasília, gente? Consultei minha alma gêmea, a esposa, e ela disse: você quer ir? Eu falei: eu acho que vai ser uma boa, vamos lá conhecer Brasília. Fui transferido para Brasília. Cheguei aqui em 2004, fui trabalhar no prédio do Comando da Aeronáutica, lá na Esplanada, e indo para o refeitório, eu percebi que às quartas, a cada dia da semana, tinha uma atividade lá no auditório. E eu procurei saber e descobri que terças e quintas ocorriam um culto evangélico na hora do almoço, e às quartas-feiras tinha a missa católica. E certo dia, eu saindo do refeitório com mais 3 colegas, comentando sobre essas atividades, eu perguntei: por que não tem um grupo de estudo espírita, já que tem os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos evangélicos? E um deles disse assim: já foi tentado várias vezes, já se formou, mas nunca vai para frente. Eu falei: vamos tentar de novo. Vamos tentar então. Marcamos uma reunião na casa de um deles, nós 4, para definir como seria a constituição do grupo. E durante a reunião surgiram 3 dúvidas. Que nome nós daríamos ao grupo? Por estarmos no ambiente da Força Aérea, surgiu a sugestão: não, vai ser Grupo Espírita Santos Dumont, Grupo Espírita... E qual é o dia? O auditório tinha vaga na segunda e na sexta-feira. Que dia melhor? Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para o meu amigo Paulo, presidente do Cenáculo Espírita Casa de Maria, onde eu trabalhava lá em Recife, e vou pedir para ele submeter essas questões à espiritualidade e ver qual vai ser a resposta. Então eu lembro bem que eu mandei um e-mail. Naquele tempo não tinha WhatsApp ainda. Mandei um e-mail para o Paulo com 3 perguntas. Primeira pergunta: se a minha ideia de formar o grupo era viável.
Segunda pergunta, que nome nós poderíamos dar ao grupo? Terceira pergunta, qual o dia nós deveríamos escolher? Pois bem, na semana seguinte o Paulo me manda um e-mail de volta com uma psicografia. E a psicografia começava mais ou menos assim: primeiramente, diga para o Ricardo que a ideia não é dele. Já começou me colocando no devido lugar. A ideia não é dele. A ideia de formação desse grupo surgiu antes dos 4 reencarnarem. Antes dos 4, e nós temos todos as mesmas idades, tá? Nascemos todos, exceção de um que nasceu em março de 65, os outros 3, inclusive, nascemos em 64. Antes de reencarnarem, vocês se comprometeram em realizar essa atividade aí. Todos reencarnaram com o planejamento de ingressarem na Força Aérea e, em momento oportuno, realizarem essa tarefa. E outras coisas mais. Com relação ao nome, com relação ao dia, a psicografia diz: reúnam-se no dia que vocês desejarem. Por quê? Quem quiser estudar, quem desejar estudar com vocês, vai. Quem não desejar, vocês podem escolher o melhor dia, que não vai. E com relação ao nome, deem o nome que vocês quiserem. Mas, para conhecimento de vocês, aqui na espiritualidade vocês se reúnem sob o comando do Peixotinho. Até então, eu não conhecia o Peixotinho nesta encarnação. Fui pesquisar o Peixotinho. Francisco Peixoto Lins, um dos maiores médiuns de efeitos físicos que o Brasil já teve. E que, assim como eu, havia entrado no exército como soldado. Assim como eu e os outros 3, foi para a reserva como capitão. E assim como nós, passou por alguns perrengues no campo da mediunidade e foi acolhido pela Federação Espírita do Ceará, tendo iniciado ali as suas atividades mediúnicas nesta encarnação. Por que eu contei essa história? Porque a formação do Grupo Espírita Peixotinho da Aeronáutica, assim como a constituição de outros grupos, assim como esta casa, todas têm suas raízes na espiritualidade. Então, quando eu falei agora há pouco do respeito e da admiração que eu tenho pelo Joaquim, pela Luciana, pelo fato de eles manterem, e a cada dia cresce um pouco mais, esta instituição, é porque eu tenho consciência de que a atividade deles é a realização de um compromisso espiritual. Ninguém está aqui por acaso. A ideia de criar esta casa não surgiu de não tenho nada para fazer, eu vou fazer uma casa espírita. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E agora, falando de nós, o que é que nós temos a ver com isso? Ninguém lembra, mas muito provavelmente todos nós nos comprometemos com eles a ajudar na manutenção e principalmente na harmonia desta casa. Ninguém está aqui por acaso. Aqueles que aqui vêm apenas em busca de um tratamento, passam pela casa e vão embora, também não passaram por aqui por acaso. Aquelas pessoas que cada um de nós atende nos dias de tratamento desta casa, também não é por acaso. Muito provavelmente, para não dizer certamente,
Aqueles que passam por nós em dias de tratamento, recebem o nosso passe, recebem o nosso acolhimento, são irmãos nossos, que em algum momento das nossas vidas, deixamos de lhes atender alguma coisa. E que a natureza, a espiritualidade, Deus acima de tudo, por intermédio do esforço do Joaquim e da Luciana, favorecendo o ambiente que nós temos, nos dar a condição de reencontrar com esses irmãos, aparentemente necessitados, que passam por aqui, para que nós tenhamos a oportunidade de lhes devolver algo que talvez tenhamos lhes retirado no passado. Por isso, chamo sempre a atenção do trabalhador espírita. Nunca se julgue melhor do que ninguém. Nunca se julgue melhor do que aquela pessoa que chega chorando na sua casa em busca de atendimento. Nunca se julgue o ser superior capaz de aplacar as dores, de enxugar as lágrimas daqueles que te procuram na tua instituição. Nunca pense, eu sou o cara. Você chegou aqui chorando, com dores, com problema, eu vou ajudar você a resolver seus problemas, porque eu sou uma alma nobre e superior. Jamais pensei nisso. Muito provavelmente, são credores nossos, nos dando a oportunidade de ser-lhes úteis. Porque o trabalho espiritual nada mais é do que a oportunidade que estamos recebendo de sermos úteis. Então nunca nos julguemos melhores do que ninguém. Agora observem o planejamento espiritual para que tudo isso aconteça. Observe o planejamento. Eu reencarnei em 1964. Peixotinho desencarnou em 1961. 3 anos antes de eu reencarnar. Mas segundo aquela psicografia, antes mesmo da sua desencarnação, durante os períodos de sono, nós nos encontrávamos na espiritualidade e recebíamos as suas orientações. Não é preciso estar desencarnado para trabalhar na espiritualidade. Por que eu estou ressaltando isso? Porque mesmo hoje, nós olhando para o nosso fundador e vermos a figura de um homem simples, falador, falador como ninguém, um homem simples. E a gente pode pensar assim: como é que a gente pode esperar de um homem tão simples, humilde, pode surgir a energia para a manutenção de uma casa como esta? Não se enganem, não nos enganemos. Por trás deste físico simples, pode estar um espírito tão nobre. Eu estou dizendo, pode estar um espírito tão nobre, que um dia, ao conhecermos de fato aquela pessoa, a gente pode se envergonhar de não termos lhe dado o valor devido quando à época nós convivíamos. Aquelas pessoas
a maioria das pessoas que conviveram com Jesus lhe deram o devido valor quando estavam a caminho com ele? Não, porque era apenas mais um samaritano, era apenas mais um camponês de pé descalço, que andava falando coisas perigosas para aquela multidão. Apenas alguns tiveram a sensibilidade de reconhecer no Cristo a pessoa que realmente ele representava. Quantas pessoas conviveram com o Eurípides Barçanufo no interior de Minas Gerais, achando que ele era apenas mais um diretor de escola municipal que estava ali. Quantas pessoas conviveram com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, achando que era apenas mais um médico que gostava de fazer consulta e não cobrar. Quantas pessoas o julgaram pelo fato de ele ter sido um representante político, pelo período que ele exerceu o cargo de deputado federal na então capital federal do Brasil, no Rio de Janeiro. Hoje nós sabemos da grandeza dessas almas. Quantas vezes menosprezamos aquele mineirinho xoxo, humilde, magrinho, quase cego de um olho. Hoje a gente tem um mínimo de ideia de quem era o Chico Xavier. Hoje nós convivemos uns com os outros. Temos o Renato, que canta, faz a harmonização cantando, o Arísio, o Célio e tantos outros. A pessoa que faz o nosso lanche, que faz do cafezinho, a Jesus, que faz ali o chá. E a gente pode dizer assim: é um a mais aqui na multidão. Como se diz, quem é você na fila do pão? Quem é o Joaquim? E eu chamo a atenção para isso, para que nós tenhamos a consciência de que, sob o véu da matéria, escondem-se lobos e cordeiros. A sabedoria está em identificar esses lobos e os cordeiros. E quando Kardec foi perguntado como reconhecer um ou outro, veja suas obras. O próprio Cristo disse: reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. E eu não digo isso para endeusar nem enaltecer. Não é essa a intenção. A intenção é que nós, tendo o mínimo de consciência do valor do irmão, da irmã que caminha conosco, possamos lhe ser honestos, sinceros, amáveis, contributivos, o mais que pudermos, para que não tenhamos de nos arrepender no futuro. Caramba, eu estava o tempo todo ali ao lado do Arísio, e só depois que nós desencarnamos é que eu percebi a grandeza espiritual do Arísio. Caramba, e agora? Então eu digo isso para enaltecer a necessidade do respeito que precisamos ter uns com os outros, de contribuirmos o mais possível uns com os outros,
porque conforme dissemos há pouco, ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui para cumprir uma missão, gente. Ele tem a missão de construir, de dar corpo, manter viva a chama desta casa. Mas cada um de nós tem sua responsabilidade. Não fujamos da nossa responsabilidade, seja ela qual for. Pode ser a responsabilidade mais humilde, mas é contributiva. Pode ser a responsabilidade mais difícil, mas é sua. Então, uma contribuição que eu julgo extremamente importante na manutenção de uma casa como esta é a harmonia do grupo. Nunca esqueçam isso. Se querem ajudar o Joaquim e a Luciana na manutenção dessa casa, evitem a qualquer preço, qualquer pensamento, qualquer atitude, qualquer comportamento que possa trazer uma fissura no grupo. Evitem qualquer atitude, qualquer comportamento que possa trazer desunião, desarmonia. Hoje nós já sabemos que em todas as organizações humanas, mas em específico nas organizações religiosas e mais ainda nas organizações espíritas, os espíritos contrários ao pensamento do Cristo estão o tempo todo alertas, perscrutando as nossas deficiências, as nossas brechas, para que eles possam disseminar a desarmonia, a desunião e até a destruição daquela organização. Não queiram jamais ser o elemento dissonante num grupo como este, porque a pena, o sofrimento futuro será tão grande que levará séculos para você se recompor a tua consciência do mal que você se permitiu praticar no comprometimento da harmonia daquele grupo. Ninguém está aqui por acaso. Então, quando eu faço uma fala como esta, já disse e repito, não é para endeusar, para enaltecer o Joaquim, ele não precisa disso. Eu acho que ele está até já meio chateado comigo por tudo que eu falei. Mas não é para isso, ele não precisa disso. Eu não estou chamando a nossa atenção para o Joaquim. Eu estou chamando a nossa atenção para a nossa responsabilidade. O Joaquim está tranquilo. Conheço o Joaquim há pouco tempo, mas eu posso dizer para vocês, ele está tranquilo, consciência tranquila. Ele está cumprindo tudo que ele prometeu. E o resultado é esse. A questão é, e nós? Será que nós estamos também cumprindo o que nós prometemos? Quantos de nós disse assim: Senhor, me deixa reencarnar no mesmo tempo lá do Joaquim. Eu quero reencarnar para ajudá-lo nessa responsabilidade que ele está assumindo. Quantos de nós não prometemos isso? Aí quando chega aqui, não, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu até iria ajudar o Joaquim lá na seara, mas lá também tem aquela pessoa que eu não gosto dela, então por conta daquela pessoa eu não vou. Não, lá... E assim vão as desculpas, e assim nós vamos nos comprometendo cada vez mais. Então vamos aproveitar este momento em que nós comemoramos o aniversário do nosso amigo Joaquim,
data em que ele chegou a este mundo para cumprir, dentre outras, a missão de nos oferecer este ambiente. A missão de nos oferecer uma casa organizada, harmoniosa, para que nós possamos desfrutar dela, mas ao mesmo tempo também colaborar com a obra. Já diz o Dr. Bezerra de Menezes que um dos maiores sofrimentos do espírito, quando ele retorna ao plano espiritual, é a consciência do tempo perdido. Não queiramos ter essa experiência. Não queiramos ter essa experiência de, ao retornarmos, alguém nos dizer: mas Ricardo, você se comprometeu de fazer isso, não fez? Você se comprometeu de reatar as amizades com aqueles irmãos que reencarnaram contigo, mas você fugiu deles. Você se comprometeu de demonstrar a tua aceitação dos exemplos e das lições do Cristo, mas fugiu das oportunidades de trabalho que nós te oferecemos. Você fugiu de tudo, Ricardo. Não será agradável. Então, consultemos a nossa consciência. Consultemos a nossa consciência. Qual é o meu papel nesta casa? Por que que dentre tantas outras instituições eu escolhi esta? Por que que dentre tantas outras possibilidades eu vim parar aqui? Nada é por acaso. E pensando assim, tomemos a decisão de sermos colaboradores fiéis e comprometidos. E quando eu digo comprometido, não é para vocês se comprometerem com o Joaquim, não. O nosso compromisso não é com o Joaquim. O nosso compromisso é com a nossa consciência. Porque no futuro nós não vamos prestar contas para o Joaquim, nem o Joaquim vai prestar contas para a gente. Nós vamos prestar contas para a nossa consciência. Pensemos nisso. Demonstremos para os nossos mentores, para os nossos orientadores, que valeu a pena todo o trabalho que eles tiveram para nos preparar, para nos capacitar, para nos orientar, para que pudéssemos estar aqui hoje reencarnados, prontos para o trabalho. Tudo isso é fruto de muito trabalho da espiritualidade. Tudo isso é fruto de muito planejamento, muita dedicação dos nossos mentores, desde antes da reencarnação, e eles continuam conosco no nosso dia a dia. Ontem eu estava pensando o que é que eu vou dizer nessa palestra de hoje. Sentei, tentei rabiscar um roteiro, não saiu nada. Aí eu fiz uma prece e pedi orientação. Pedi orientação ao meu mentor, pedi orientação ao mentor desta casa, e quase que eu ouvi eles dizerem assim: a palestra está pronta, nós só precisamos de uma boca que fale. O seu papel é ir lá e ceder a sua boca. E eu falei: entendi, então vamos lá.
É assim que eles agem conosco. Quando nós criamos com eles uma espécie de simbiose, de comprometimento mesmo. Não é nos dirigirmos aos nossos amigos espirituais apenas na hora da dor. Ah, me ajuda. Não. É mantermos essa conexão com eles diuturnamente. É assim que se formam as equipes entre encarnados e desencarnados, pela demonstração do compromisso que realmente temos com o nosso autoaperfeiçoamento, com sinceridade, e o nosso comprometimento junto com aqueles projetos com os quais devemos nos comprometer e trabalhar. Então, que não sejamos, para encerrar, que não sejamos apenas usuários dos benefícios que esta casa pode nos oferecer. Não sejamos apenas usuários, pedintes, sorvedores de benefícios. Não. Precisamos dar a nossa contribuição. Então, o melhor presente, do meu ponto de vista, que nós podemos dar para o Joaquim, não só hoje no dia do seu aniversário, mas todos os dias, é darmos para ele a certeza de que ele pode contar conosco na manutenção desta obra. É darmos para ele a certeza de que ele pode contar conosco na continuação desse projeto, que não é meu e nem é dele, mas é de Deus acima de tudo, é de Jesus, é da espiritualidade como um todo. Eu espero ter tocado mente e coração de cada um de vocês, e que possamos, a partir de hoje, realmente formarmos nesta casa uma família, se não uma família consanguínea, mas uma família formada, unida pelos laços espirituais que certamente nos unem desde muito tempo. Que sejamos realmente irmãos entre nós, colaborativos, confiáveis, comprometidos e fiéis a nós mesmos. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns ao nosso fundador, ao nosso amigo Joaquim. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Que é isso, estamos aqui. Taca a faca nesse bolo aí.